Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live hoje com o nosso convidado mais que especial, Marcelo Farnese. Eu vou convidá-lo, um momentinho. Estou aguardando, pessoal, boa noite. Eu já convidei o Marcelo, estou aguardando o Marcelo entrar. Enquanto isso, eu vou agradecendo. Sodré, Reginaldo, Kátia. Oi, Kátia, boa noite. Jaildo, boa noite, Jaildo. Sérgio Pires, boa noite. Marcelo Farnese ainda não entrou ao vivo, eu vou tentar mais uma vez. Sodré, Reginaldo, Kátia, boa noite. Vamos ver aqui se eu consigo. Convidei o Marcelo novamente. Vamos aguardá-lo. Oi, boa noite, Kátia. Bem-vindos à nossa live. Estamos só aguardando o Marcelo. Eu já o convidei para entrar ao vivo. Aguardando um minutinho. Amanda, boa noite. Sérgio Pires, boa noite. Marcelo, estamos te aguardando. Maria Dutra, boa noite, Maria Dutra. Amanda, boa noite. Alves também, boa noite. Marcelo, será que o Marcelo está com algum probleminha algum problema para entrar? Vamos ver o Marcelo, o que está acontecendo. Ele não está entrando ao vivo. Eu estou convidando, mas não está entrando. Não sei o que está acontecendo. Alcimes Ciaso, deixa eu ver aqui se eu consigo entrar em contato com o Marcelo para ver o que está acontecendo. Marcelo, estamos te aguardando. Acho que agora vai. Acho que agora vai. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Alves Joy, Maria Duta, boa noite. Enquanto isso, nós vamos aguardando, viu, pessoal? Já já nós já resolvemos esse probleminha. Isso, Kátia, fala com ele. Eu já convidei, eu não sei o que está acontecendo. Tentando de novo. Oi, boa noite. Oi, então, Marcelo, eu vi, eu aceitei sua solicitação. Vou aceitar novamente. Prontinho, aceitei novamente a solicitação do Marcelo. Vamos ver o que está acontecendo. Entra, amigo. Vocês estão me vendo bem, né? Tá tudo bem? Realmente é com o Marcelo que tem alguma coisa. Eu já aceitei já a solicitação dele, ó.
Estou aceitando a solicitação dele, mas não sei por que ele não entra. Vamos tentando aí, já já a gente resolve isso. Daqui a pouquinho a gente resolve. Vamos ver de novo. Está dizendo que ele não pode participar. Não sei o que está acontecendo, gente. Talvez eu tenha que começar de novo, ó. Se realmente ele não conseguir entrar, eu vou fechar de novo e tentar entrar de novo, tá bom? Vou tentar mais uma vez aqui adicioná-lo, ó. Não sei por que está acontecendo isso hoje, nunca aconteceu. Entrou, né? Marcelo? Olá, Olá! Acho que agora deu certo, né? boa noite, Célia. Desculpa, aconteceu algum problema? Eu estava tentando entrar pelo notebook e não sei, não estava conectando. Aí eu tentei passar aqui para o celular e ainda assim algo aconteceu que demorou. Não tem problema. Não, olha, o pessoal sempre. Boa noite, Marcelo. O Boa pessoal noite. sempre demora um pouquinho, realmente, as pessoas vão chegando, porque quando começa na hora certinha, e aí o pessoal perde um pedaço da live. Então deu tudo certo. É verdade. Tá tudo em ordem, não tem problema. Eu vou aproveitar um pouquinho, só rapidinho, Marcelo, e vou agradecer Hum, as pessoas que estão nos prestigiando, tá bom? Ó, tá bom. o que você conhecer aí, leiturinha de domingo, boa noite, Boa obrigada. noite. Tem a Maria Dutra, está falando olá, Olá, Marcelo. olá, Maria. Alves Joy, Joey Alves, Amanda Kraft. Amanda, Muito bem, vamos lá ver quem mais está aqui. o grupo de literatura, todos Isso, eles. a Kátia Andrade também está Kátia também. Boa aqui. noite. E aí, assim, os que você conseguir ver aí também, você vai agradecendo, tá bom? E a gente vai levando. Pessoal, então Tá vamos bom. começar a nossa live. O Marcelo, quando você quiser interromper para agradecer alguém que está assistindo, fique à vontade. Boa noite, Tá bom. pessoal. Eu tenho o prazer, a honra de estar aqui hoje com o Marcelo Farnese. Muito obrigada pela sua presença e eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, onde você nasceu, onde você vive, quais são as obras, e depois você vai detalhar, só falar um breve resumo das suas obras. Fique à vontade. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite ao Sérgio Pires, que também entrou aí agora, ao Anderson e a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Marcelo. Eu nasci em Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas, na verdade. Ela se chama Curvelo. Mas eu vivo em Osasco. Eu tenho obras publicadas, 3 obras publicadas. O livro de contos, que é o Flores na Janela de Ágata. O livro de temática Dark, que é o Senhora de Todo Breu. E também, por último, o livro O Jardim dos Homens Maus. Esse Jardim dos Homens Maus, ele reúne alguns contos que não cabiam. Na verdade, alguns contos retirados de algumas ideias que eram para o material do Senhora de Todo Breu e alguns contos que não cabiam no contexto do Flores na Janela de Ágata. Então, eu meio que reuni esses contos errantes e acabei colocando todos eles no Jardim dos Homens Maus. Ok. Nós vamos hoje dar uma atenção maior para o seu livro Flores na Janela de Ágata, tá bom? Aí depois, no final, se Uhum. você quiser falar um pouquinho sobre os outros, tudo bem. Mas vamos dar uma atenção maior aí. Eu queria que você falasse sobre esse livro, quando você escreveu esse livro, quanto tempo faz, quando você escreveu, no que você se inspirou e quando você publicou. Desculpa, Célia, ficou um pouquinho o áudio. Por favor, repita também. Está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim.
Então, sobre o livro Flores na Janela de Ágata, eu estou com esse fone aqui, eu também me atrapalho um pouquinho com ele. Quando você não me ouvir, você me avisa, tudo bem? Tá, Eu combinado, queria que você combinado. eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu livro Flores na Janela de Ágata, quando você escreveu, quando você publicou e no que você se inspirou para escrever esse livro. Ok. O Flores na Janela de Ágata, ele é, na verdade, uma reunião de contos. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Librocenando. Nesse canal a gente tem uma interpretação teatral de contos de minha autoria, pela atriz Tânia Tomás. Então, o que aconteceu? Na época, eu estava munindo o Librocenando com o material do livro Senhora de Todo Breu. Fizemos vários vídeos com o material onde ela retirava alguns capítulos, alguns trechos e apresentava eles de maneira teatral. Ela colocava dramaturgia nos textos, né? E nós fizemos isso por um tempo. Depois houve a necessidade de reciclagem. A gente queria mudar um pouco o aspecto e a temática do Librocenando. E aí eu pensei, bom, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Pensei e acabei... Eu tinha alguns contos já guardados, contos que não faziam parte de nenhum contexto que eu estava usando, mais especificamente poesias. A maior parte deles eram poesias. E alguns textos aleatórios e tal. Aí eu comecei a usar, peguei esses textos, essas poesias, fiz uma releitura, uma reinterpretação e começamos a padronizar esses textos no tempo em que o Librocenando no YouTube a gente achava que era melhor de ser usado, que era 1 minuto e meio, no máximo 2, porque você sabe que passando disso fica meio longo, meio extensivo demais, né? Mas foi com essa intenção, foi de modificar a característica ou a temática do Librocenando na época. Mas eu acabei me interessando em dar continuidade. Nos primeiros capítulos do Flores na Janela de Ágata, há uma conexão, uma certa conexão entre o primeiro, o segundo, o terceiro, talvez até o quarto capítulo, porque a gente estava usando ele sistematicamente somente para o canal. Mas você sabe como é a literatura, né? O mundo acaba se expandindo, os personagens vão criando mais forma, mais peso, e a gente acaba utilizando-os de maneira mais livre, né? Mais livre porque, volto a dizer, para o contexto do Librocenando, eu tinha que escrever bem resumidamente. E se tem uma coisa que séria, eu tenho um problema, é escrever muito resumido, sabe? É Eu falo dois. pouco. Dois. É, Eu também vou e quando então, eu vou ver, virou uma coisa. de uma frase vira uma estrofe, de uma estrofe 2 capítulos e por aí vai, né? A Isso. gente viaja, né? Então, eu tenho muito essa questão de escrever com detalhes. Eu tento fazer uma escrita mais, digamos, perceptiva ao sentido da gente, sabe? Eu gostaria, de tudo que eu escrevo, que a pessoa tente enxergar o que eu estou vendo, tente sentir o que eu estou sentindo, tente ter aquele mundo quase que palpável, porque eu acho que você, despertando os sentidos do leitor, ele vai ter, pelo menos, a chance mais sincera de analisar se ele gostou ou não. Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você despertar esses sentidos para que a pessoa consiga imersão, que é algo tão difícil, né? Difícil. Né? Para a gente trazer o leitor para dentro daquela ideia que a gente Isso. realmente quis passar. A partir daí, o leitor tem ele tem mais elementos mais sinceros diante da percepção dele, se ele vai gostar ou não, mas aí independe da gente. Né? Essa parte independe do autor. Depois que você escreveu, com a sinceridade que você gostaria de escrever, impregnado da sinceridade, dos sentimentos que você quis colocar, da sua verdade, aquilo já não lhe pertence mais. Isso. O outro vai chegar até o outro de uma forma muito pessoal, muito íntima, né? É, Mas já.
isso para que chegue ao leitor da forma mais sincera, com as minhas percepções, se estão erradas ou não. Eu não passo uma verdade, porque cada pessoa é um universo, cada pessoa é o resultado de sua vivência, de sua experiência, então cada pessoa tem a sua verdade, né? Mas eu tento passar a minha verdade para que chegue ao leitor de uma forma que ele possa, de uma forma confortável e sincera, saber se gostou ou não, se afinizou ou não com o que eu escrevi. Sim, por isso que nós temos pessoas, né, que tem um gosta de uma leitura mais clássica, né, outro já gosta. Então, assim, os leitores, eles têm, é mais subjetivo isso, né, não tem como verificar isso, você não sabe bem a quem você vai atingir, não tem como, não tem como. Mas agora eu vou aproveitar e falar um pouquinho do que eu senti quando eu li. Olha, eu não me acostumo com isso, não. Eu acho que aqui, é que aqui, eu acho que bem pequenininho aqui, porque parece que não fica, sabe? É bem complicado. Eu não me acostumo muito com isso, não. Mas vamos lá, de vez em quando eu vou ajeitar, tá? A gente vai se ajeitando. Então, o que eu senti quando eu li, eu amei. Eu simplesmente amei e me apaixonei pela sua forma de escrever. É impressionante. Eu acho assim. Eu gostei tanto que eu fui lendo, e eu queria ler mais, e assim, como você usa tão bem as palavras, como o seu conto, ele é tão perfeito, não tem nada para mexer ali, não, assim, é uma coisa, é um talento, é uma coisa realmente muito interessante, viu? Eu recomendo mesmo, porque eu gostei e comentei isso com pessoas da editora Love Jack, né? Quando eu tenho contato, eu cheguei a comentar, falar, olha, ele é muito talentoso, eu gostei demais, gostei muito da maneira como você leva um enredo, conto, tá de parabéns, eu realmente adorei. Viu? E aí eu vou Muito aproveitar um obrigado. pouquinho, eu fui notando algumas coisas sobre o conto, justamente para eu tirar algumas dúvidas de qual seria a sua intenção, e, ao mesmo tempo, despertar um pouquinho de curiosidade em quem não leu, tá bom? Então, eu fui anotando aqui, Tá bom. vou dar uma lidinha para eu não perder nem nada, eu não queria esquecer nada. Então, você fala assim que de vigários e generais no texto, né? E um deles é a eloquência, e o outro pelos absurdos motivos barulhentos. Eu queria saber se é o que você pensa sobre eles ou é a visão da Ágata. Célia, não há como eu te dizer que não há muito de mim no que eu passo pela Ágata, né? A Ágata tem muito do que eu penso, do que eu sei, do que eu aprendi, das minhas dúvidas, principalmente, porque eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, né? Por isso mesmo, eu não sei se eu vou ter as respostas mais adequadas para você diante das suas perguntas, mas eu vou tentar ser o mais sincero possível. Nesse ponto, os dois se parecem muito numa questão na fé que eles têm, cada um com a sua fé, a força de sua fé naquilo, no seu objetivo, né? Ou seja, o pároco com a sua fé que move as pessoas, que direciona, que afiniza almas, pensamentos, né? E nos generais, que de uma forma contrária, mas que também usa da sua própria fé, entre aspas, Sim, naquilo que ele é acredita, aquilo que ele para também acredita, ou mover. então é aquilo que ele quer passar. Né? Eu não sei, eu fiquei pensando um pouquinho, né, que a gente pensa, quando você fala dos generais, a gente pensa um pouquinho nos políticos, né? Eu pensei um pouquinho, porque lendo o seu livro, acabei refletindo um pouquinho, principalmente por várias frases que você coloca ali, que bota a gente para refletir mesmo. Que não sei bem se é o que eles acreditam, ou o que eles querem, o poder faz com que eles, né, queiram passar aquilo, você colocou assim, né? Absurdos motivos barulhentos. Isso faz a gente refletir muito, principalmente diante
do que estamos passando atualmente no nosso país, né? E aí leva a gente a pensar em tudo. Tem Com uma certeza. outra, tem uma outra, olha, eu acho que eu não vou me adaptar com isso aqui, não. Tem uma outra Então, o que seu fala é assim, bem mais ó, nítido do que o meu até. é muito ruim. Gripe ranzinza, ó, você falou gripe Hum, ranzinza, pessoas ranzinzas, você cita da chuva, do frio, né? A situação ali que a Agatha estava passando, e ao mesmo tempo você tem uma frase que você fala, eu anotei, porque senão eu não ia falar do jeito que você colocou, né? Encharcadas ótimo, de eu aí algo, ó, encharcadas de algo que já deveria ter secado sob um novo sol, sob um novo sol. Quer dizer, eu tive uma visão disso. Então, a interpretação é aquilo que você falou, vai depender de cada leitor. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como você colocou isso? O que você pretendia quando você colocou isso? Se for possível. claro, claro. É porque eu penso assim, sabe, Célia, a gente precisa aprender a receber um novo sol sobre as situações que acontecem na vida da gente. A gente não pode ficar agasalhado demais, embolorado demais com fatos, com acontecimentos que nos aborrecem, que nos endurecem, né, que nos afastam da nossa essência, porque a essência do ser humano é se conectar com o que é bom, com o que é vívido, com o que nos impulsiona para frente. A essência do ser humano é caminhar, é atravessar e vencer obstáculos, né? Sim. E esse sol, na verdade, é uma metáfora para dizer para mim mesmo, sabe? É um lembrete para mim mesmo, para que eu não me agasalhe demais nas coisas que tirarem a minha força, para que eu não me embolore como certezas, porque certezas, como eu disse, me parecem de uma maneira que eu brinquei, mas de uma maneira, as certezas se parecem com bolachas emboloradas, porque assim, É. as certezas precisam mudar, Célia, porque a gente muda, a gente pensa diferente sobre a cor de uma parede, sobre uma roupa, sobre uma pessoa, sobre nós mesmos, a gente muda, né? Então as nossas certezas precisam mudar. Elas não podem embolorar numa cristaleira como uma bolacha embolorada, porque ela perde a essência dela. É, as certezas precisam ser passíveis de estar em dúvida, né? As certezas precisam ter dúvidas às vezes, para ter certeza se ela continua com a sua própria certeza ou se ela já mudou, né? Isso, A gente não pode negar para a gente essa oportunidade de duvidar, para saber se tem certeza, se continua com aquela certeza ou se é válido mudar. e nós somos mutáveis, né? Nós somos seres em constante, né, transformação, graças a Deus, né? Graças a Deus. Né? E isso que nos evolui, né? Graças a Deus. Então, aí tem uma parte que você fala de madrasta histérica, né? De princesa com problema de autoestima, de sapatinho de cristal torturante, de espelhos mágicos sinceros demais. Aí, repentinamente, que a gente vai lendo o seu conto e de repente parece que o conto de fadas, né, surpreende, ele entra no seu conto, né, de uma maneira assim inesperada, na verdade, né? É, esse, essa maneira eu interpretei de um jeito. Então, eu só vou te perguntar, né? Essa maneira que o conto de Claro. fadas foi colocado como uma crítica ou uma interpretação pessoal? Os dois, Os dois, os né? dois. Os dois. A minha personalidade é sempre questionadora, né? Então, a parte da crítica, eu quero abordar o quanto o sapatinho de cristal. O que seria um sapatinho de cristal? O cristal é um elemento muito fino, muito belo, né? Mas um sapatinho de cristal não seria uma ideia torturante de se usar, né? Então, na verdade, é uma analogia àquilo que a gente é, se deixa pressionar pela sociedade ou por nós mesmos para que a gente se encaixe num padrão que não é a natureza da gente, né?
esse sapatinho de cristal tão belo e tão sensível e tão frágil, ele passa a ser um objeto torturante a partir do momento que a gente se encaixa nele, se espreme para encaixar nele, e que tortura e viola a nossa própria natureza. Isso, a gente acaba se encaixando para se adequar ao modelo social, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu interpretei mais E ou menos dessa maneira. E isso, tem, pode falar. onde entra o espelho também, porque o espelho, ele quer dizer justamente esse momento onde a gente descalça o sapatinho e fica de frente para a gente mesmo e pensa, não me caibo mais nesse sapatinho, não é necessário mais, não é isso que eu quero. O espelho mágico é sincero demais, né? Que ele mostra realmente que você é, né? Ele mostra a sua verdade Não é? mesmo. Exatamente. Ela folheava um livro de botânica, eu prestei bastante atenção nisso, né? Mas ela não tinha flores na janela, nunca ela teve um jardim. Então eu fico pensando a relação de tudo isso que você relata com o título Flores na Janela de Ágata. Então, já lhe aconteceu um momento em que você pensa assim, peraí, eu, Célia, tenho isso em minha natureza, mas eu nunca experimentei ter isso no meu convívio, na minha esfera de vida. Eu acho que o jardim da Ágata, quando ela resolve ter flores na janela, ela resolve dar uma chance para ela de olhar naquele momento de vida, olhar para uma perspectiva mais suave, mais promissora, mais positiva para o que ela estava passando, ou para o que ela acumulou naquele tempo todo, né? Na verdade, é isso, é uma esperança, uma chance de mudança, uma chance De mudança, né? para algo, para algo positivo. Sabe? A gente precisa nos dar essa chance às vezes. Tudo bem. E tem a parte que fala dos presentes, que ela não abria os presentes, ela deixava para depois, inventava uma desculpa, né, para não abrir na hora, mas ela ficava torcendo para que fossem de utilidade, para que o que ela recebesse, né, fosse algo útil para. E aí eu fico pensando, né? Quando eu li aquilo, eu pensei, nossa, quando a gente vai abrir um presente, é exatamente isso que a gente pensa. Você, né, que você quer É receber verdade. alguma coisa que você possa usar, não precisa ser uma coisa. Eu não sei, na minha visão, né? Quando eu li aquilo, não é que você queira algo valioso, mas você quer algo que você não tenha que encostar, que você possa realmente usar, que seja de utilidade. Eu acho que é mais ou menos isso, né, que você quer dizer. Acho que a maioria de É, nós realmente desejamos algo de útil para a nossa vida. isso, mas assim, quando é que a gente realmente acerta um presente para uma pessoa? Claro, não estou falando de presente material, né? Pode falar. Estou te ouvindo, mas isso aqui Porque está ruim. nós desejamos, às vezes nós desejamos algo material que realmente está além da possibilidade até de ser presenteado. Mas quando é que a gente acerta um presente para uma pessoa, de verdade? Ou pelo menos a intenção do presente? É, Quando a gente conhece de verdade a pessoa. Aí sim você consegue atingir a, a, a essência de se dar um presente, que é agradar ou chegar bem perto de agradar, porque você chega bem perto de tudo que você conhece da pessoa, você chega bem próximo à essência da pessoa. Isso é o melhor presente que a pessoa pode receber, né? A tentativa de dizer, olha, eu te conheço, eu gostaria de te dar o que realmente lhe faria feliz, né? Acho que esse é o melhor presente, pelo menos a gente tenta, né? Mesmo porque às vezes, mesmo tá? conhecendo, você corre o risco de errar, né? Mesmo conhecendo. É, Tá bom, mas a chance de acertar é maior. isso. Agora tem uma parte que eu achei bastante interessante. Flores azuis falsas. Que acho que você falou de. Eu não lembro bem, mas acho que de 10, duas eram falsas, é isso? Não lembro bem. Isso.
De ideias, Isso, duas falsas. exatamente. E a parte, aí depois em seguida você fala, parte do que estava errado, injusto e doente sobre o céu. Qual a sua intenção aí nessa frase? Porque falou, primeiro você falou das flores azuis falsas, e depois você entra Sim. com essa frase. E qual é a intenção aí? É porque quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu fiz uma breve pesquisa e descobri que de 10 das espécies de pretas duas eram azuis por questões de laboratório. Elas não tinham uma tonalidade azul por natureza, né? E minha cabeça, Célia, eu parto de uma coisa aleatória e ela acaba me jogando para uma outra, que muitas das vezes eu escrevo aquilo e depois é que eu vou refletir até sobre o que eu escrevi, sabe? Então, assim, eu acho que naquele momento eu fiz uma ponte entre o que a gente... Naquele momento eu estava passando por um outro tipo de situação e fiz uma ponte entre as violetas que não eram azuis naturalmente e sobre as coisas que a gente percebe tão erradas sobre o céu, que deviam ser tão naturalmente certas, aceitáveis, compartilhadas, compatíveis, e que por alguma insistência ou algum erro nosso acaba não sendo o que deveria ser. As coisas que não são o que naturalmente deveriam ser me incomodam e me sintonizam profundamente. Uma pessoa jogada na rua, e que eu também não o acolho, uma violência contra uma criança, uma corrupção gigantesca, onde se tira, por exemplo, verbas de onde se necessita da educação, da alimentação, qualquer coisa que vai contra a minha natureza de viver em paz e de querer paz e harmonia entre as pessoas me tira muito do sério. Um olhar triste, uma expressão pensativa de uma maneira que me sintonize algo que está muito ruim com a pessoa, essas coisas me sintonizam e me tiram assim, muito do meu conforto, sabe? Me fazem pensar que algo sobre o céu realmente não está bem e que a gente, claro, nós temos as nossas vitórias, os nossos motivos para estar bem, mas a gente deveria ter mais empatia e, mesmo nesses momentos, não estar tão bem, porque há tanta coisa que não está bem, que está ruim, que a gente poderia contribuir para que ficasse mais igualitário, sabe? De bom para todo mundo. Então, assim, eu não tenho, como eu te disse, todas as respostas, porque tudo que eu escrevo, na verdade, parte de uma inquietação. Essa inquietação, ela vai surgindo um efeito em mim, e eu acho que como eu não posso ter uma utilidade maior do que com as palavras, aquilo vai evoluindo e vai se transformando em algo que eu tenho que botar para fora. E muitas das vezes eu só reconheço aquilo que eu escrevi, o sentimento daquilo, muito depois, porque praticamente depois que eu escrevo, eu me afasto um pouco, porque é como se eu tivesse expurgado aquilo, sabe? Então, assim, não sei se eu vou conseguir ser claro Não, na eu estou sua pergunta. entendendo perfeitamente, porque acho que nós, né, que escrevemos, a gente sente bem isso, né? Você vai Na colocando, vamos verdade, lá, aí depois parece que você precisa se afastar um pouquinho, né, para poder. Aí é, parece que você vai entendendo melhor aquilo, ou até precisando modificar um pouco, mas eu acho que todo escritor fala, não, mas eu escrevi, mas não tem nada a ver comigo. Mas eu acho que não tem como não acho ter. que tem. Não tem, porque quando você É, senta ali, ou diante do papel, ou diante do computador, é você está se colocando ali, colocando suas ideias, não tem como não ser muito de você, é. não tem como. E, É. e é o motivo gerador da sua inquietação que te fez sentar ali e que você o expõe, né? Eu vou só dar mais uma olhadinha se tem mais alguém para agradecer e a gente já Tá, continua. tá bom. Eu não sei se você está olhando aí, tá? Para mim está aparecendo Amanda, Amanda Sodré, também faz parte do meu grupo. Reginaldo, não sei se tem o Jaildo que está aqui, eu não sei se tem mais alguém
que eu não falei, mas aí qualquer coisa que você vê aí, você pode falar, tá bom? Tem aqui Tá bom. Alcir é isso? Não, Alcir Alcir Messias. Messias. Alcir Messias. Isso. Maria Oi, Dutra? Alcir. Isso, Maria também. tá bom. Meu Algumas grupo de pessoas aí, se literatura. você vê mais alguém, você me fala, tá bom? Tá, Obrigada, tá bom. pessoal, muito obrigada. E aí, quando você fala do álbum de fotos, eu acho que todo leitor, todas as pessoas que estiverem diante do seu conto, da sua história, não tem como, quando lê sobre o álbum de fotos, não tem como a gente se remeter ao passado e lembrar realmente o que a gente sente quando a gente pega um álbum de fotos, né? Agora, isso talvez mude um pouquinho, né? A gente já não tem mais, como a gente tinha antigamente, aqueles álbuns É de fotos verdade. que ficavam até amareladas, né? Aquelas Ficava fotos claro. amareladas que mostravam mesmo o tempo que passou, né? E era Verdade. assim uma coisa. Eu ainda tenho muitas fotos, né, antigas, tem um monte de fotos antigas. E eu sinto muito prazer de sentar e folhear esses álbuns. E às vezes eu sinto ainda a necessidade de pedir para imprimir, né, de mandar imprimir algumas fotos, e eu sinto essa necessidade de ter essas fotos no álbum. Não sei se todo mundo Tocar é nelas, assim, né? mas de vez em quando eu ainda faço isso, que eu preciso de algumas, porque parece que elas estão perdidas em algum lugar que eu não tenho mais contato. Aí É não sei se prático, você né? vai Você deve comentar ser. alguma coisa sobre isso. Eu comentei o que eu senti. Tá bom. Você deve ser daquelas leitoras que precisa ou que aprecia muito mais o livro físico, então. Isso, com certeza. É, E, eu, eu, já não, fala. eu já não ligo tanto para o livro físico. Assim, eu sei da sua importância, eu sei do seu carisma. Tem gente que tem as suas estantes, né? Com os livros, sei da importância, porque tem gente tátil, né? Mas eu gosto muito dessa questão de poder ler o livro em mídia digital em qualquer lugar, portabilidade, sabe, essa oportunidade de estar em contato com ele o tempo todo. Eu gosto, não vou dizer para você que eu nunca leio que só o físico. Eu gosto muito do físico, ainda é minha preferência, mas eu já estou mudando. E essa semana eu vi um audiobook. Gente, eu achei, Audiobook. gostei tanto daquilo, eu achei, entendeu? Então, nós estamos nos acostumando agora a outras formas de leitura. E isso é uma Outras formas, adaptação, exatamente. é adaptação, nós estamos nos adaptando. E isso é muito bom, né? Exatamente. É, Muito bom. tem uma parte aqui também que você fala que do inseto patinando na água e a existência. O inseto patinando na água e a existência. E aí vem uma frase sua. Existir talvez seja somente a superfície. Se puder falar Exato. sobre isso, eu agradeço. Quem dera eu ter uma resposta que indicasse, né, uma certeza maior, mas eu tenho a sensação de que existir realmente talvez seja só a superfície, Célia. Eu não consigo me entender como gente só sendo um ser que está vivo. Eu preciso de um objetivo. Eu preciso sentir que existe algo mais do que simplesmente viver. Quando o inseto patina sobre a superfície, sobre a superfície da água, é uma analogia justamente a isso. Viver é realmente só estar vivo, não seria acumular conhecimento, experiência, acertos e erros, e depois reutilizar isso de alguma forma para evoluir, para a própria evolução? Em um outro plano, talvez, não quero entrar no mérito de religiões ou crenças, mas me parece muito Depois pouco. eu vou fazer um comentário no finalzinho sobre isso com você, mas vou deixar você falar Tá agora. bom, tá bom. Me parece muito pouco uma existência só. Me parece muito miúdo tudo isso que a gente começa a aprender um certo momento da vida e começa a entender onde errou,
ou onde gostaria de acertar mais, e já está matematicamente ou biologicamente a meio caminho andado daquilo que a gente poderia ser melhor. Do que valeria, então, toda essa experiência de ter, acertar, errar, se arrepender, desejar, melhorar, para depois simplesmente chegar, porque isso acontece a uma certa altura da vida da gente, para levar como bagagem e não ser útil em forma nenhuma depois, mas o meu espírito não consegue entender isso. Como eu te disse, eu não tenho uma resposta exata, mas eu sinto que a gente fica como um inseto, deslizando sobre a superfície apenas da vida, para poder acumular essas experiências, para poder aprender e, de alguma forma, isso ser realmente útil à intenção daquilo que nos criou, daquilo que nos fez existir, e a gente propagar aquela sabedoria que a gente acumulou ao nosso redor, a gente ser realmente útil, sabe? Então, assim, não sei, me parece uma existência curta demais se não for para ter ciclos, se não for para a gente andar ou patinar sobre a superfície da água até aprender a descer um pouco mais, e depois chegar até o fundo. E quando chegar até o fundo, voltar para a superfície e usar isso numa outra superfície de uma maneira mais sábia, mais propícia e que a gente propague melhor o aprendizado. É assim, lógico que agora, se a gente fosse discutir isso, a live seria só sobre isso. Com Só certeza. sobre isso. Daria um bom assunto aqui para essa live. Então, eu só não vou mais nem completar mais o assunto, né? O meu ponto de vista aí, a gente ia conversar um tempão aí, né? Mas assim, eu só vou comentar alguma coisa que as pessoas, na verdade, elas não aprendem muito, não, né? Algumas pessoas, apesar de passarem por processos que serviriam de aprendizado, parece que elas não aprendem e até pioram. É bem complicado. Aí você fala, uma vida é curta, mas tem pessoas que acham que vai ter 3, 4 vidas e não vão aprender. A gente percebe isso, né? Eu não sei. Por isso que eu falei, nem Não vou vou citar discutir. Ah, também não vou citar nomes, mas há pessoas que parece que já chegam aqui com um acúmulo de sabedoria tão grande que norteiam milhões, sim, é verdade, né? é verdade. Tem uma outra frase sua que, porque minha mãe era uma pessoa cristã, ela não ela foi católica e depois os pais mudaram de religião, né? Foram para cristã no Brasil. Eu fui criada até uma certa idade nessa religião. Depois eu realmente algumas coisas eu sou uma pessoa muito crítica, acho que desde que eu era, né? Eu sempre ficava debatendo coisas que eu não concordava, tudo. Mas minha mãe era uma pessoa que orava muito, muito. Eu costumo dizer, e meus filhos dizem, a avó, a mãe, e eu falo, minha mãe orou tanto que acho que as orações dela nos protegem até hoje. Mas aí você diz Certeza. assim, ó, no seu, silencie suas orações, o mal guia-se por elas. Aí eu fiquei pensando, será que não seria o contrário? Por isso que Tá muito então, fácil. assim, eu te questionar aqui, ô Marcelo, mas não é bem te questionar. É uma maneira das pessoas te conhecerem. Eu acho que eu Claro. citar partes do teu livro é uma maneira das pessoas conhecerem a sua maneira de pensar e se interessarem, logicamente, pela leitura dos seus livros. Exato. Exato. E é uma oportunidade muito preciosa que você está me proporcionando. Tá bom, e se você Então, fala. sobre essa questão, né? Quando eu falo isso, não é duvidando de maneira nenhuma da fé das pessoas, muito pelo contrário. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religiosidade, a sua religião, e é assim que a gente caminha, feito um rio que faz as suas curvas, que passa por entre as suas pedras, mas há de chegar no mar, né? Todos nós. Mas quando eu digo isso, na verdade, eu quero dizer assim,
que quando, para mim, quando a minha fé está sadia, está equilibrada, eu, eu rezo menos, eu peço menos, eu me conforto mais na certeza da força da minha fé. E quando eu me pego fazendo o contrário, rezando, orando mais, muitas vezes a força da minha fé está enfraquecida, né, para mim. Então eu parto do princípio de que, para mim, quanto menos eu estiver, quanto mais a minha fé estiver fortalecida, mais eu sei do poder que ela vai exercer na minha vida e menos eu vou ter que orar, que fazer barulho para ser ouvido. Então, eu quero dizer isso, sobre a saúde da sua fé, seja ela qual for, né? Ela precisa estar saudável Hoje para que vi, você não, alguém pode... mandou desculpa, alguém mandou uma mensagem no Face e aí eu lembrei do que você fala, né, na sua história, do que eu pensei sobre isso, que fala assim: dobre menos seus joelhos, ore menos e haja mais em prol do outro. E aí eu fiquei pensando, realmente tem muita verdade nessa frase que eu li, porque o tempo que você está ali, você poderia estar auxiliando, né? Você parece que você está delegando aos céus, né? A sua crença, o que você poderia estar fazendo, né? Que você poderia Bem, estar atuando, agindo em prol do próximo. Isso é muito importante. ninguém duvida do poder da oração, não é isso. Mas o que a gente sente é que, associado a isso, poderia haver mais atos, mais atitude, né? Isso. Justamente norteada pela fé de estar fazendo a coisa correta. Tem uma parte que você vai descrever o ambiente da igreja como abafado, não é? Como aí você fala do coral, do teto, de como esse coral está se sentindo ali naquele ambiente abafado. E aí você fala também do teto. E aí você poderia falar um pouquinho, quer dizer, não quero contar demais sobre o seu texto, que tem que deixar um pouquinho para os leitores, né, Ah, ah, né, se interessarem em ler. Mas que é, você falasse assim, por cima um pouquinho sobre isso. Foi bem interessante. falo. Naquele dia, a Agatha estava é, completamente questionadora, ela estava no auge da sua essência, sabe? E ela se sentia abafada olhando aquelas figuras na abóbada, porque ela se questionava o tanto que ela se sentia longe daquilo que aquele quadro pintado representava, né? Ou seja, ela se sentia humana demais para poder passar por um processo e alcançar a mensagem daquela imagem. Então isso abafava a esperança dela, abafava a força dela de acreditar que ela poderia conseguir, ao menos chegar perto daquele objetivo, daquela mensagem, porque as figuras passavam uma ideia de que talvez, e só talvez, a gente esteja entendendo tudo um pouco complicado demais, né? E que talvez, e só talvez, a mensagem que deveria ser passada talvez fosse mais simples, se a gente optar por ser mais simples, por ter uma alma mais simples, atitudes mais simples, porque a simplicidade nos conecta, a simplicidade nos une e a simplicidade nos causa empatia, e causando empatia, a gente vê a solução de todos os problemas de uma maneira também mais simples, mais ao nosso alcance. Não, como você falou, não tanto a responsabilidade de algo que está acima de nós, né? Mas algo que nós podemos fazer ao alcance de nossas mãos. Isso. Talvez seja isso que ela estivesse questionando. Sim. Quando você escreveu esse livro, eu acho que você citou lá no comecinho, mas nós estávamos na pandemia ou passando por algum... Porque você parece que, num certo momento, você fala, parece, é um relato da pandemia, porque você fala desassossego cósmico, né? E máscaras É, respiratórias. Então, isso
leva a crer que estávamos passando realmente por uma pandemia, um surto, alguma coisa nesse sentido. E é isso que sim, aconteceu, né? sim. Sim. Foi sim. A Agatha, ela se iniciou bem no início também da pandemia, e todo o processo de criação dela continua, infelizmente, até hoje para nós, ainda acompanhando esse momento que a gente está vivendo. Por isso que as inquietações da Agatha talvez estivessem tão afloradas, ela buscando um caminho e uma saída e uma solução, e um contexto onde ela se encaixasse de verdade nessa turbulência toda. Ok. E, assim, as suas frases são bem fortes. São fortes, assim, Ah, assim, são coisas assim que acabam inquietando a gente. Então, você lê outras vezes, porque inquietam. Eu cheguei a voltar e cheguei a ler alguns trechos umas 3 vezes. E eu precisava, é, né, eu queria ler, mas eu queria também ver o que eu poderia comentar com você na live para, né, despertar a curiosidade de quem estivesse assistindo, né? Mas eu acabava voltando e falei, peraí, deixa eu dar mais uma lidinha aqui. Eu gostei bastante da sua maneira, dar uma provocada também em quem está lendo, né? Para fazer a pessoa realmente pensar sobre aquilo. E aí você fala assim, olha, todos queimarão, arderão em suas próprias roupas e vaidades, né? Aí, assim, a igreja, o fim dos pescadores, seria ali um julgamento final, isso? não, não. Seria só uma maneira de dizer para mim mesmo, para não deixar de olhar para mim, não deixar de olhar para o meu interior, para as minhas próprias falhas, as minhas próprias vaidades, aquilo que eu preciso evoluir, aquilo que eu preciso melhorar, aquilo que eu acuso o outro de estar sendo ou de estar fazendo, mas que de repente eu também esteja fazendo, de repente eu também esteja sendo. Não me acovardar no sentido de que se eu quero evoluir, eu preciso encarar e dar nome às minhas falhas. E mais do que isso, eu preciso trabalhá-las no dia a dia, no, no momento em que elas se apresentam de uma maneira honesta, de uma maneira que vá me levar não para o céu, mas que vai me dar aqui, enquanto vivo, nessa experiência de vida, uma sensação de que errei, mas eu tentei de verdade ser melhor. Porque eu não sei o que vai acontecer depois daqui, eu não sei o que é depois daqui. Eu estou tentando entender até hoje o que é aqui, o que é É, agora. não estamos Mas conseguindo nem entender o que é aqui, né? não é verdade? Né? Mas é aqui e agora, nessa turbulência de não ter certezas, e as minhas incertezas ultimamente é que me guiam, porque certezas podem embolorar, né? É a Bolachas vontade emboloradas. disso. Eu preciso sentir que eu sou uma pessoa que esteja melhorando, contribuindo para algo bom. Volto a dizer, não para um céu, não por medo de um inferno De ou um julgamento, coisa né, que que vai te levar, julgamento, né, ou para o né? inferno, né, ou para o paraíso, né? Não Não, por isso, é porque você precisa não. melhorar. Isso, como pessoa, como pai, como marido, como amigo, como uma pessoa desconhecida, para uma outra pessoa desconhecida que, se não pode fazer o bem, também não passe longe de se sintonizar com algo que gere uma energia ruim. Eu preciso ser melhor agora. E tem uma coisa que eu acho que talvez o que me inquieta muito, você falando nisso, eu fico pensando. Perto de casa tem aqui um farol e que um rapaz. é, Se vê que ele é drogado, sabe? Tem dia que ele está totalmente fora de si. E ele sempre pede alguma coisa, mas ele é muito educado. E agora tem dia que ele está meio louco, parece que vai bater no seu carro. Mano. E aí eu fico pensando, gente, eu não posso fazer nada. O que eu poderia fazer para ajudar? Esse rapaz provavelmente tem uma vida inteira ainda, ele é novo. E aí você cruza com outro que está ali
com uma criança, aquela mãe que está com uma criança que talvez realmente não tenha o que comer. Essas coisas me inquietam a partir do momento que eu penso, eu preciso fazer algo. Eu não posso só passar por aqui e olhando o outro e realmente não fazer nada. Mas às vezes você vai pensando e você continua deixando aquelas pessoas para trás. Eu acho que é isso que me incomoda. Ah, mas aí eu fico pensando, não, mas eu já faço isso, mas eu já ajudo aquele, mas eu acho que ainda não é o suficiente. E isso incomoda. 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 É É, é, difícil. talvez, talvez a gente não consiga mesmo atingir o que seja suficiente, porque talvez o nosso, tudo que a gente conseguir esteja longe do suficiente para aquela pessoa. E depois daquela pessoa vai ter outra, Vai vai ter ter outra, outra vai e ter vai ter outra. Não, outra, né? não vamos dar conta, mas Mas a é gente preciso quer isso. fazer. Mas Tá. a gente não pode adoecer a ponto de não se sentir inquieto, a ponto de não se sentir tocado, a ponto de não se sentir quase inútil. Porque quando a gente se sente alheio a isso, a gente também está doente. Sim. Não vou te Quando você dizer que a passa gente por vai resolver aquilo e todos os aquilo problemas, realmente não te toca, eu acho não que aí é? realmente é Não te complicado. toca de maneira nenhuma, né? Então, assim, eu estaria doente também, né? Mesmo limpo, mesmo com meu corpo saudável, mesmo dentro de um carro, mesmo indo fazer compras, eu estaria com algo no meu espírito muito doente, que é achar que não faço parte daquilo. Faço sim, eu estou nessa existência agora, passando por aquela pessoa e sabendo que até longe de mim existem coisas até piores. Se eu não tomo uma atitude de tentar, pelo menos, honestamente, não só democraticamente, mas não só de uma maneira burocrática, mas se eu não tento de verdade é, receber toda a carga daquela inquietação e tentar ser útil de alguma forma, então eu estou doente também naquilo que é mais sagrado no ser humano, que é a condição de, de se colocar no lugar do outro, né? Porque a gente pensa, sério, porque eu nasci aqui nessa família com todas essas dificuldades e tal, mas por que não foi naquela outra família? Como é que isso é dado a nós? Não, não sei, e não vamos entrar nesse mérito, Se mas eu você sei é, que na verdade, assim, né? Eu passei por algumas igrejas, né? Que é aquilo que eu te falei, por causa da. Não me adaptei à igreja com a qual minha família seguia, e aí eu realmente me casei, acabei seguindo um certo tempo a católica, mas também eu não sentia muita firmeza. Então, assim, aí fui realmente através da religião espírita. Eu tenho 3 filhos, Marcelo. Eu tenho um católico, um evangélico e um espírita. 3 filhos que seguem, né, eles crenças diferentes e se entendem perfeitamente e nunca houve qualquer problema, eles discutem, conversam sobre isso de uma maneira muito educada, se respeitando, isso é muito importante, né? E acho que o espiritismo, eu acho que eu não sigo, eu já fui conhecer tudo, mas eu não sigo. Mas eu acho que ele explica um pouco melhor isso, eu acho. Não sei, de alguma forma eu acho que ele explica um pouco melhor isso. Mas, então, a Agatha é assim, ela é questionadora, ela passa por todos esses questionamentos, ela sim, passa por todas as situações. É disso que se trata a Agatha, da questão de observar, da questão de absorver, da questão de tentar errar, acertar, mas principalmente a Agatha trata da questão de ver por entre todas essas motivações corriqueiras que quase nos passam desapercebidos, né? Mas é disso que se trata, principalmente. é preciso ausência para se ouvir. Essa ausência que você cita é ausência. Não, tá. Eu tenho uma perspectiva, mas vamos ver o que você quis dizer aí. É uma ausência do que você está passando, é uma ausência de você mesmo, não externa, ou é uma ausência interna. Explica mais ou menos aí Isso. o significado. É preciso estar ausente de tudo que nos desconecta de nós mesmos. É preciso se afastar de tudo que nos afasta
nos afasta do nosso interior, da nossa essência, porque a gente se perde muito por entre distrações, né? Principalmente hoje em dia, com tanta maneira de se distrair, e é bom, é preciso, né? É saudável. Mas a gente tem que se ausentar, às vezes, de tudo isso e se mostrar presente dentro da gente, nós mesmos, com a gente mesmo, e refletindo o que eu estou sendo, onde cheguei, o que eu quero, o que eu sou hoje, né? Mas para a gente fazer essa visita a nós mesmos, tem que ser em silêncio. E em silêncio quer dizer se desconectar de tudo que nos distraia de nós mesmos, sabe? Ou seja, olhar para o nosso interior, estar em contato com o nosso eu interior. Então, é aquilo que eu falei, a ausência Tá? é interna, né? O Exato. seu eu, né? Isso E, mesmo. Por todas as nuvens que não lhe dei, querida Agnes. Quem era Agnes? quem é a Agnes? Isso. Eu vou fazer assim. Quando Não você pode leu, falar? Se não pode falar, só dá uma disfarçadinha aí, porque o livro, às vezes, não eles têm, posso, às vezes o livro tem alguns segredos que não podem ser revelados. não, posso sim. É que eu vou falar exatamente assim, ó. Quando você leu e você se sentou lá naquele banco e você passou a ser a Ágata, quem era a sua Agnes? Né? Então, assim, por que você se viu com a Agnes? Porque o que te levou a sentar lá e ouvir a Agnes? Né? Então, assim, cada um vai encontrar a sua própria Agnes, né? Cada um vai ter a sua própria resposta. Entendi. Ótimo. Aí tem uma outra frase assim, que remédios de mais, lucidez de menos. E aí eu fiquei pensando assim, os remédios são responsáveis pela falta de lucidez ou essa vida louca que é responsável pela falta de lucidez, né? Porque nós acabamos ficando meio malucos com toda essa loucura da vida. Aí eu fico pensando, será que os remédios são os responsáveis pela falta de lucidez ou eles, de certa forma, ajudam a ter um pouco de lucidez? Aí comenta um pouquinho aí. Claro que, logicamente, você sabe disso, não se trata da parte biológica, né? Sim, Mas esses remédios aí são justamente aquilo que nos distraem demais, aquilo que a gente falou que nos desconecta demais, né? A gente procura remédio para solidão, remédio para ausência, remédio para presença de uma maneira errônea, remédio para os nossos vazios, né? Mas qual é a causa que está te levando a tomar esses remédios e fugir da lucidez de se encontrar, de se entender, de se situar? Né? Talvez seja sobre isso. isso. É que existe até, né, que fala, olha, o melhor remédio para isso é você viajar. O melhor remédio para isso é você sair dessa relação que está conturbada. Então, existe essa coisa do remédio, mas diferente do remédio, é aquilo que você falou, né? É Exato, um exato. outro sentido, realmente. E aí, assim, longe é um bom lugar quando não cabemos em lugar nenhum, nem dentro de nós mesmos. Mas aí eu fico pensando, Marcelo, teve uma época que eu passei por uma situação bem ruim, há muitos anos atrás, né? E aí eu tinha uma amiga que morava nos Estados Unidos. E aí eu falei para ela já tinha falado uma vez, olha, o dia que você quiser, vem me visitar tudo. Eu falei, não vou te visitar, não. Eu vou largar tudo e vou morar aí com você, porque eu não quero mais ficar aqui, eu quero fugir. Aí eu lembro que na época ela falou, olha, se você quiser vir aqui porque você quer vir, tentar uma nova vida aqui, mas para fugir de um problema não, porque ele virá com você. Você vai ter que resolver ele. Não... E assim, aquilo para mim foi muito importante para mim. Então, aí quando você falou de longe é um bom lugar, quando nós não cabemos em lugar nenhum, aí eu fico pensando. Mas o conflito, ele continua com a gente. Nós temos que, né, não dá para fugir dele, nós temos que resolver. E aí, como que você colocou isso? Eu vi dessa maneira, eu quero saber como você colocou. Exato. Célia, a minha cidade, eu já te falei, era no interior de Minas. Ela tem
um céu mais bonito do mundo. Mais bonito do mundo. Um céu azul. Qual é a sua Azul. cidade? Fala de novo aí pra gente. Ela se chama Curvelo, no interior de Minas Gerais. Eu amo Minas, eu Ela, amo Minas. Minha mãe era mineira e eu amo Minas ah, Gerais. e a minha mãe era professora também. Ela tem o céu mais bonito do mundo. Eu, quando criança, é, a gente sentava depois de jogar bola, depois de brincar ali na rua, e de vez em quando passavam nuvens brancas, brancas, brancas. E eu me lembrei disso agora, numa certa ocasião adulta, e pensei mesmo que o vento parecia pastorear mansamente aquelas nuvens para longe, sabe? Para longe. E aquilo ali, o meu espírito, eu não sabia disso, mas meu espírito já ia com eles para algum lugar. Eu acho que é isso, sabe? Quando a gente não está bem com a gente mesmo, talvez longe, mas esse longe seja um longe alcançável, seja um bom lugar para se ir, quando a gente não cabe dentro da gente, seja um lugar onde a gente possa ir, se encontrar, sabe? Ser pastoreado por nuvens brancas que nos levem a um lugar de tranquilidade, onde a gente nos ache novamente com suavidade, sabe? Nos remontando, nos colando, nos reescrevendo, e depois, com o rastro dessas nuvens, que essas nuvens boas sempre deixam um rastro nesse céu, a gente voltar até onde a gente precisava, sabe? Eu acho que a Ágata É como se pensou você bastante nisso. estivesse dando um tempo de tudo aquilo para poder, né, absorver melhor o que você estava passando, alguma coisa assim, refletir melhor. É mais ou menos isso, não é? Isso. É porque a minha forma de falar, me dizem que é que se aproxima muito da poesia, mas eu não diria o contrário, mas eu diria de uma outra forma. Talvez eu seja muito melancólico para dizer as coisas, né? E as coisas simples ficam carregadas de uma melancolia que é inerente da forma que eu não sei dizer. Eu não sei se você é melancólica, eu não sinto muito assim. Eu sinto mais que você é bem reflexivo. Eu acho que é bem mais assim, eu sinto mais assim, sabe? Quando eu leio as suas frases, eu percebo mais isso, além de poético, que eu acho que é bastante poético o que você coloca nessas frases, né? E você leva uma reflexão que talvez seja a reflexão que você carregue consigo. Talvez não, Ah, com certeza, né? E assim, todo vazio é um universo em expansão. Vai, fala mais um pouquinho sobre isso. falo. Eu gosto de pensar que todo vazio, e mesmo que todo sentimento de vazio que às vezes nos assola e quase que nos engole, talvez seja também uma oportunidade para recriar o nosso próprio universo, começar um novo Big Bang, sabe? Remodelar a ordem dos nossos planetas, das nossas galáxias e expandir tudo que de repente foi comprimido, foi implodido. A gente precisa explodir um Big Bang de vez em quando na gente. E para isso precisa que exatamente a gente chegue ao ponto de ficar vazio, para começar tudo de novo, sabe? Para começar um universo em expansão, realinhar, como eu disse, todos os planetas, renomear as galáxias, dar cores diferentes aos brilhos das estrelas, colocar os buracos negros nos seus devidos lugares e recomeçar, E e começar, recomeçar um próprio universo. e começar tudinho. Ó, eu vou te contar uma coisa. Eu vou pegar essas. Peraí. Está danado. Agora é esse do outro lado que resolveu cair. Esse aqui sossegou, que eu acho que eu soquei tanto ele lá dentro que ele ficou. O meu está quase dentro do meu cérebro. Olha, então, eu uso muito aquele que tem os fios, né? Mas eu também já estava me incomodando. Aí resolvi usar esse, ó, primeira vez, ó. Mas eu vou. Ah lá, Mas tô quase aprendendo a colocá-lo aqui. você Assim, tá muito elegante com ele, está combinando com os óculos. é. Eu acho que também E isso você está aqui muito elegante, está incomoda combinando com os também o óculos. óculos junto, não sei. Por que nenhum adeus. Não, não é pergunta. Porque nenhum adeus deve guardar o caminho de volta. Nenhum adeus deve guardar. Olha, quer saber? Tem umas frases suas que eu vou escrever assim, vou colocar por aí, porque eu acho que são muito importantes para a gente refletir.
Eu acho muito legal essas frases, faz a gente pensar muito sobre isso. Aí você diz que nenhum a Deus deve guardar o caminho de volta. Será? Faça isso que você está pretendendo fazer e quando você tiver algumas respostas, promete que me envie, Ah, tá porque, vendo? Eu não sei se nenhum a porque eu Deus, né? também, É, assim, você afirmou, você não perguntou. É, você sim. colocou por Mas quê, nessa, mas na verdade, assim, e aí eu coloquei, será? É bem, né? nessa eu tenho uma saída. Eu tenho uma saída para mim nessa aí. Eu acho que nenhum a Deus deve achar o caminho de volta, porque eu falo de ciclos, Célia. Você sabe bem disso. Há ciclos que se estendem numa espiral que a gente deve pôr fim neles. Eles devem cessar, eles devem chegar ao seu objetivo de ter sido, de ter sido criado, mas talvez porque a gente queira ou não, mas eles existiram ali numa espiral, mas essa espiral às vezes precisa chegar ao seu final. Eu falo de ciclos. Quando eu digo que que nenhum a Deus deve achar o seu caminho de volta, é porque eu digo que os ciclos devem vir, existir e terminar e começar um outro novo Começar um ciclo. outro Porque ciclo. porque é disso que, na meu ver, se trata a questão da existência humana. Ciclos. A gente não faz um arco como a gente escreve, um arco do herói, né? Pensado em até onde ele vai ser, onde ele vai progredir na narrativa. A gente é narrado por ciclos, por aspirais, pequenos aspirais, onde a gente se envolve e onde a gente cria a nossa própria narrativa dentro de erros e acertos. E muitos ou todos esses ciclos precisam ser finalizados para começar um outro e um outro, porque isso quer dizer a nossa progressão, a nossa evolução, Entendi. entendeu? Então, Então na é verdade, esse isso, adeus seria adeus um ciclo para iniciar um outro, não é? com certeza, por menor ou maior que seja a sua espiral. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui que entrou, um minutinho só. Aqui para mim está aparecendo os mesmos, eu acredito que tem porque outro dia eu estava Entra fazendo uma a live e o rapaz, o, Thomas, Deusana Tomás é a minha cunhada. Oi, Deusana. porque eu estou lendo aqui, Babáudios, conhece? Babaldi. É Germaine, e aqui tinha isso, Thomas, Estou lá, Germaine. Maurício Prazer Balbáudio, poder você falar conhece? aqui. Isso, Ó, conheço. É um amigo de infância. a leiturinha de domingo, Marcelo é um mestre com as palavras, com certeza, com certeza. Obrigado. E a Kátia Estou disse que longe de... você é filósofo. A Kátia, Muito mais longe disso ainda. Kátia. A Kátia também colocou assim: adoro cinzinha do meu céu. E A Kátia aí tem tem a tem um cinzinho Natália Andrade, escritora, entrou, viu? Armário de Esqueletos, entrou. Denise Angelina é minha filha. Ah, é? Um abraço para É, todo mundo que está entrando. Tomás Deusana, não sei. Isso, a minha Bom, gente, cunhada. algumas pessoas que eu consegui, tá? Ver. E aí tem uma coisa que eu achei bem interessante, que você falou que Deus é como o ar. E aí eu pensei assim, é, eu interpretei dessa maneira, tá? Ver se é de acordo com o que você pensou, que nós precisamos do ar, nós não vivemos sem o ar, não existe vida sem o ar. Mas nós não podemos tocá-lo, nós não podemos vê-lo, mas é algo que nós precisamos para a nossa existência. É dessa maneira que você colocou? Eu interpreto assim essa sua frase, mas eu queria Sim, que você falasse um pouquinho exatamente. sobre ela. Exatamente. É aquilo que a gente está dizendo, né, já há alguns momentos. O que nos move, Célia? O que nos faz andar? O que realmente nos tenta ou consegue nos orientar? Não é nada tátil, né? Mas é algo inerente à sensibilidade do nosso espírito, da nossa concepção de certo, de errado, de caminho a ser trilhado. Muitas vezes a gente erra e erra mesmo.
mas nada palpável. O que nos move, o que nos faz andar, o que nos faz evoluir, é algo de dentro para fora, ou é algo que o nosso espírito capta ao seu redor, né? Algo etéreo, mas quase palpável, mas etéreo. Uma linguagem que só o espírito e a concepção da gente consegue captar e sintonizar. Né? É uma bússola. Então, aí eu ia falar para você que depois eu comentava. Um minutinho só. É isso. Eu tive que você comentava. Nós estamos num projeto novo, o pessoal da editora Love Jack, tipo uma antologia, mas vai ser mais interna, vai ser mais com os escritores do grupo mesmo. Quem é Deus? Para cada um colocar como se sente diante dessa pergunta, sabe? Dessa interrogação, quem é Deus? E aí, quando eu li aqui, que você falando da igreja, e aqui Deus é como ar, eu pensei nesse projeto. Na verdade, quando colocaram quem ia participar do projeto, eu fiquei pensando, meu Deus, mas como eu vou colocar isso? Porque eu tenho tantas ainda dúvidas, ainda tantos questionamentos, tantas coisas que não são incertezas, né? E eu vou ter que colocar, porque se eu entrar, se eu escrever, eu sei que eu vou colocar tudo que eu penso mesmo. E aí, diante disso, eu comecei a pensar em como eu colocaria quando eu li o que você colocou aqui no teu conto. Bom, e aí tem uma coisa que você fala assim bastante das bolachas emboloradas, mas você fala também, certezas e mesmices são bolachas emboloradas. E as dúvidas estão sempre na primeira gaveta do criado mudo. Então, realmente, assim, as nossas certezas, né, elas estão lá mais emboloradas mesmo, né? Estão mais como se fossem esquecidas. E as dúvidas, elas estão mais presentes, né? Eu entendi assim, eu vi, nossas dúvidas estão a todo momento nos atormentando ali, presentes, né, na nossa cabeça. Eu entendi desse jeito, acho que é mais ou menos isso que você quis dizer mesmo. Exatamente. Exatamente. Só voltando um pouquinho, me dê licença, para definir Deus para mim. Deus é um pouquinho das minhas certezas, mas é a maior parte das minhas dúvidas. Isso para mim é Deus, sabe? Agora, sobre as bolachas emboloradas, como as certezas, porque assim, as certezas envelhecem, Célia. Elas ficam taxadas num tempo onde a gente teve uma somatória de experiências para chegar naquela certeza. É claro, não estou falando das certezas universais que regem a sociedade, né? Mas eu estou dizendo assim das certezas que não se modificam quando a gente não permite que elas se modifiquem, né? Como a gente estava dizendo, porque elas carecem também de evolução e de mudanças na própria concepção de si mesmas, né? E as dúvidas na primeira gaveta do criado mudo, porque essas sim, essas estão sempre ali, sempre perto da gente, sempre ao contato da nossa inquietação, e essas, para mim, são as mais vívidas e as que mais me norteiam para que eu justamente chegue a alguma certeza que eu até coloque dentro de alguma cristaleira, mas que eu sempre vá usando-as, estampando-as, usando-as, para que depois renove com outras certezas, porque se eu deixar minhas certezas lá, elas com certeza vão ficar emboloradas, velhas e perdidas num tempo onde eu não estou mais daquele jeito, eu já não enxergo mais o mundo daquele jeito. E elas não vão mais me servir, né? Como uma roupa que já se apertou, que já saiu de moda, que eu adorava, que eu tinha certeza que eu iria usar ou ouvir um disco ou uma banda a vida inteira, mas que depois de um certo tempo eu soube que até aquele momento era tudo que eu precisava. Mas agora eu preciso de outros. Assim são as certezas. E as dúvidas é preciso que, pelo menos para mim, que eu as deixe sempre sim na primeira gaveta, para que elas sempre me incomodem, para que elas não permitam que as minhas certezas embolorem. Perfeito. A vida está acabando, tá, Marcelo? Aí depois, Já depois você pode. A vida, se souber como e não onde, pode é, falar aí.
Olha, É fácil é também. a última inquisição, tá bom? Ah, mas tá muito bom a sua Inquisição. Não, onde, não como, né? É, a vida Como e se não onde. souber como e não onde, ao contrário. Não. Se souber como Isso. e não onde. Eu fui traído agora por uma coisa que nos traz sempre, né? A gente sempre procura o óbvio, né? E a gente tem que aprender a ver a vida numa situação, a vida, na verdade, uma saída, onde está pulsante, até debaixo de uma pedra, Célia, que está ali há muito tempo, a vida, né? Há fungos, há ciclos de vida, nascer e viver e perecer, né? Então, depende muito de como a gente caminha pela vida, exatamente esse jeito de olhar, esse prisma. Procure vida onde você sente, não onde você está vendo, porque a nossa visão nos trai muitas das vezes, né? A nossa própria visão física nos trai e a nossa visão de espiritual também nos trai. Se a gente se acostumar a ver só o óbvio e muitas vezes você sabe disso, as, os pequenos maiores tesouros estão onde a gente achava que não estivessem. As melhores pessoas ou aquelas pessoas que mais modificam, mais contribuem para a vida da gente, de repente estão num cenário onde você isolado, desértico, onde você achava que não teria essa pessoa, né? Então, use o instinto da alma, do coração. Procure aquilo que lhe serve como vida, que lhe parece vida, com a bússola do coração, do espírito, não só com os olhos, que nos traem tanto que a gente chega uma época que precisa dos óculos até, né? Estou tão triste de estar precisando usar óculos, mas enfim, procure com a bússola do espírito. Isso é do que se trata esse trecho, sabe? Não o que você Inclusive, só, no mas final onde ali do conto, você fala bem, né, da pedra e do bichinho que está está lá, perto, né? né? Você Iluminando termina mais ou exatamente. menos com essa reflexão. Exato, Bom, exato. eu acho que assim, falando, na verdade, eu quis realmente te fazer um tipo de um interrogatório, mas eu quis que você mostrasse um pouquinho mais do que você pensa realmente, uma maneira de te conhecer melhor, né? De mostrar quem é Marcelo Farnese, né? E você Sim. é de uma cultura, de uma riqueza de pensamento e da maneira como você coloca tão bem as palavras, né? Acho que você lê muito, né? Porque você coloca de uma maneira assim tão inteligente e tão perfeita que, olha, só posso te dar os parabéns, não tem como. É, o pessoal falou filósofo, um mestre, e é isso Pessoal, mesmo. É, o pessoal é muito carinhoso. não, não é não, não é não. E aí eu queria que você falasse de. Agora eu te dou a oportunidade de falar sobre outras obras suas, viu? Fique à vontade agora. Tá bom. Primeiro eu vou contar uma historinha rapidinho. Tá bom. É, eu que me sinto honrado e agradecido e por ter tido uma live tão respeitosa e elegante quanto a que você conduziu. Me senti respeitado porque você realmente leu o meu material, né? Você passeou por ele e você trouxe de verdade à tona. Isso, para mim, foi uma prova de muito respeito e eu me senti muito respeitado, né? Quando você fez isso. Foi uma honra estar aqui. Foi muito bom participar da sua live porque eu me senti assim. E o meu espírito captou a sua essência, que é uma essência de cultura, que você tem muita elegância e você também tem muita humildade por compartilhar isso, porque eu te achei, né? E o meu espírito te achou e eu falei assim, primeiro eu acertei, você não vai acreditar, mas eu acertei quando eu pensei assim, a Célia tem um ar de professora e eu me afinizei, porque eu já te disse que minha mãe era professora, então o meu espírito entrou em contato, em afinidade com o seu. E eu agradeço a Deus, ou ao nome que se dá a essa energia que nos une, né? Por ter tido essa
infinidade. E eu quero agradecer, né, a você por essa oportunidade. E falar das minhas outras obras, eu tenho, sim. Eu tenho o Senhora de Todo Breu, que ele está passando por uma revisão agora. Ele trata de literatura dark. É completamente o oposto da, da, da Ágata. Na verdade, foi o primeiro livro que eu lancei, o Senhora de Todo Breu. Também tenho que também eu vou fazendo assim por capítulos, o Jardim dos Homens Maus, todos e-book. Esse Jardim dos Homens Maus, eu acho que já disse aqui, são contos que não contos de trechos retirados do Senhora de Todo Breu e contos que não cabiam no universo da Ágata. Eles estavam espalhados por aí, então eu reuni no e-book O Jardim dos Homens Maus. Então esses dois são os meus livros que eu vou fazendo em paralelo com o Flores na Janela de Ágata. Eu estou tocando esses 3 projetos, um pouquinho de cada um ao mesmo tempo, sabe? E vamos ver até onde vai. Eu Já me costumo trouxe, fazer isso já me também. trouxe muita surpresa. Eu costumo fazer isso também. Eu vou tocando um, aí vou mexer um pouquinho nesse aqui, e É, aí eu acho que isso, às vezes eu falo, não, agora eu vou deixar um pouquinho aqui, que aí eu penso melhor sobre isso, e aí eu vou tocar esse isso. aqui. Eu acho que é uma coisa de escritor mesmo. É, às vezes você está mais sintonizado com um ou com o outro, né? E mexe naquele ali, né? Naquele momento seu, de repente, Naquele aquele momento. lá é o que Claro, você está mais sintonizado, né? Acho que é por aí. Eu nem vou exato. perguntar se você tem um projeto novo, porque, na verdade, eu acho que você já até falou. E assim, Isso. onde podemos encontrar as suas obras? Eles estão no Instagram, no Face e no Wattpad. Eu tenho o Senhora de Todo Breu também. Eu retirei o Senhora de Todo Breu da Amazon porque ele está passando por revisão. O Flores na Janela de Ágata está no Wattpad e na Amazon. E o Jardim dos Homens Maus está só no Wattpad, por enquanto. Ok. Aí tem alguma coisa de rádio que eu vi ligado a você. Ah, sim. Aí, se você Obrigado puder falar sobre isso. Claro, claro, sim. Eu tenho a rádio Creep Metal Show. O Sérgio Pires, ele toca um projeto que é assim, ele narra todos os contos, ele dá uma chance assim maravilhosa para os autores iniciantes, que estão começando, os amadores, enfim. Ele narra os contos que a gente envia para ele na rádio, Célia, sabe? Dentro do programa Creep Metal Show. Ele faz uma interpretação dos nossos contos, ele coloca lá o fundo musical adequado, ele lê, estuda o conto e faz uma interpretação todas as sextas. Então, eu tenho esse projeto, juntamente com todas essas pessoas, com a Cássia, com a Maria, com o próprio Sérgio, com o Joey, com a Michelle, com a Amanda, para suprir o Cristo Matassou dos nossos contos. Lá, por enquanto, está sendo narrado os contos de literatura dark, mas o Sérgio já abriu para a gente um espaço para também poesias e crônicas. Inclusive, o ano que vem, isso vai estar com mais volume. Era sobre isso que eu tinha também que falar, exatamente. Que é um projeto também, né? Que é um projeto Tem também um contínuo projeto, então. e, e que me deixa muito orgulhoso de participar, porque também me deixa sempre ativo e produzindo. Sim. Então, na verdade, são todos esses projetos que eu estou tentando tudo ao mesmo tempo. Não sei se eu vou conseguindo da maneira adequada, mas eu vou tentando. Então, vamos lá. Nós podemos te encontrar, então, no Instagram, é Marcelo Isso. Farnese mesmo, né? No YouTube, que você. Farnese, Isso, e você disse que o YouTube, qual é o nome mesmo do canal no YouTube? Livrocenando. Isso, só para o pessoal saber que depois Tá. procurar lá, viu? Marcelo, eu vou deixar você livre agora para falar o que você desejar e depois se despedir. Mas eu já vou aproveitando, agradecendo a todos que participaram, que prestigiaram, né, a nossa live. Muito obrigada a todos, viu? Foi excelente.
Marcelo, você é muito talentoso, parabéns, viu? E esteja à vontade para falar o que você desejar e se despedir. Primeiramente, eu quero te agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, te dizer que você tem uma elegância natural que emana simpatia, sabe? Isso, fora a sua cultura, que é, assim, salta aos olhos, né? Você teve a humildade suficiente, mais do que suficiente, para entender que a gente aqui do lado fica muito nervoso, a gente se atrapalha muito, né? E você conduziu isso com uma elegância invejável. Eu te agradeço muito, como eu disse, eu me senti muito respeitado e prestigiado quando você leu sobre o livro e a sua condução da live. Quero agradecer também para o pessoal todo que esteve aqui, nos ouvindo, nos prestigiando também, e deixar uma mensagem que é empatia. Eu sempre falo de empatia, eu sempre termino as lives de empatia, porque eu acho isso de tão suma importância para melhorar o mundo, para a gente começar a ter um caminho melhor, mas também dizer que as coisas ruins passam, elas chegam e passam, e que se a gente tiver fé no caminho a ser trilhado, nos seus projetos pessoais, tiver fé na vida, tiver fé na própria existência, a gente com certeza vai chegar a uma resposta algum dia, de alguma forma, que será muito, muito boa de receber. Será uma resposta que vai nos deixar confiantes de que a gente tentou o melhor possível. Porque, volto a dizer, eu não sei, eu não tenho todas as respostas, mas eu sinto que a gente deve ser o melhor que a gente puder agora. A gente tem que ser o melhor agora, porque o que importa é agora. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer, viu? Estou à Eu, disposição. Quando precisar, estamos aqui. Um eu também, no que eu abraço, puder. fique bem. Um abraço, obrigada a todos. Obrigado a todos também. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.